Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O Senhor esteja em minha mente, em minha boca e em meu coração. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram com Jesus. Eles viam que alguns dos discípulos de Jesus comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os mestres da lei só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir tradições dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados E nos conduz à vida eterna. Amém. Pode pôr aqui do lado. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. É feliz quem escuta a palavra e aguarda em seu coração. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Assim nós chegamos a este mês de setembro, mês da palavra de Deus, que para nós tem que ser sinal de interesse para transformar nossas vidas, para transformar nossos corações, para nos fazer mudar de conduta, para iluminar os nossos passos, para um dia podermos alcançar juntos o reino dos céus. O mês de agosto encerrou, onde Deus nos mostrava que todos nós temos uma vocação, Ele nos chama. Agora, no mês de setembro, se Ele nos chamou, Ele nos educa por Sua palavra. Ele nos educa pela Sagrada Escritura, Ele nos educa pela Bíblia. Assim, amado povo de Deus, amados irmãos e irmãs, na liturgia agora de setembro e sobretudo agora deste primeiro final de semana, deste primeiro domingo, a palavra de Deus vem nos pedir mudança de postura, mudança ali, conversão diária, para que a palavra de Deus possa nos moldar, nos transformar e produzir em nós os seus efeitos. É assim que na primeira leitura do livro do Deuteronômio, nome difícil, grande, o nome significa revisão das leis, ou olhar novamente para as leis.
Isso porque a lei já havia sido dada ao povo antigo por Moisés no livro do Êxodo. O livro do Deuteronômio pertence aos 5 primeiros livros da Bíblia. Mas quando eles receberam ali as leis e os mandamentos, eles estavam atravessando o deserto sentido à terra prometida, logo após terem saído da escravidão do Egito. E o resultado não foi de um ano para o outro. Aquilo demorou, essa travessia foi demorada, e à medida que o tempo foi passando, as pessoas foram se esquecendo de Deus, foram se esquecendo do que Deus havia feito por eles lá nas terras do Egito, como Deus os libertou, eles foram se esquecendo dos mandamentos, e então foi preciso Moisés novamente conduzir este povo pelos mandamentos, pelas leis e pelo livro sagrado, conduzi-los novamente para Deus. Então Deus lança ali, junto com Moisés e o povo, lança um novo olhar, uma nova visão de vida sobre os mandamentos, e aí nesse contexto histórico é escrito o livro do Deuteronômio, um novo olhar para as leis, para os mandamentos, para a Sagrada Escritura, um olhar novamente, uma revisão ali das leis que pudesse conduzir o povo neste caminho de salvação. Assim também é para nós. No nosso contexto histórico, neste corre-corre do dia a dia, todos nós temos que ter ao alcance a palavra de Deus para iluminar nossas vidas e nos conduzir. Mas não nos basta ali ter ao alcance a Sagrada Escritura. Não nos basta só ler, não nos basta só ouvir, não nos basta só proclamar. É preciso colocar em prática na vida. É preciso buscar os mandamentos como se fosse uma ordem de Deus para todos nós, e nessa trajetória de fé, neste peregrinar de nossa vida terrena, todos nós procurarmos cumprir os mandamentos de Deus. É assim que Moisés está instruindo o povo. Não basta saber que eles existem, é preciso colocar em prática, é preciso pelos mandamentos e pelas leis buscar uma experiência com Deus, é preciso descobrir que Ele te chama a cada dia, que Ele te abençoa, que Ele caminha com você e que por sua palavra Ele gera as bênçãos de sua vida, assim como gera toda a vida para todos nós. É assim que a primeira leitura do livro do Deuteronômio está nos convidando a sermos obedientes a Deus e aos seus mandamentos, às suas leis. Na segunda leitura, para nós hoje, da carta de São Tiago, olha o que Tiago vai dizer. Eu recebi com humildade a palavra de Deus, e agora, por ela mesma, todos nós somos convidados a praticá-la, vai dizer São Tiago, à metade da leitura de hoje. Então, assim como fez no livro de Deuteronômio Moisés, agora São Tiago também nos convida a praticar esta palavra que gerou em nós a vida, o sopro de vida, a palavra de Deus gerou para nós toda bênção e toda graça. E aí foram os nossos pecados que nos afastaram de Deus. E o que é que São Tiago vai dizer? Olha, pela palavra nós tínhamos que voltar a ser como as primícias daquele povo. O que é que São Tiago está dizendo? Nós tínhamos que voltar pela palavra a sermos santos e irrepreensíveis, a voltarmos a ser tal qual igual como Deus nos criou, ou seja, sem pecados. Então a palavra de Deus ilumina o nosso caminhar para que venhamos a pedir perdão a Deus e Ele derrame sobre nós sua misericórdia para sermos agradáveis a Ele. E por sua palavra, então, agora Ele é capaz de nos salvar. A Sagrada Escritura e sua palavra têm o poder de nos santificar, de perdoar nossos pecados, de nos guiar, iluminar nossos passos para a salvação. É assim que São Tiago está nos convidando a não simplesmente ouvir, não simplesmente ler, a nem mesmo simplesmente só observar a palavra, mas colocar em prática. E é assim que nós seremos diferenciados daqueles que não creem, porque de fato, as pessoas que não creem em Deus, as pessoas que não creem em Jesus Cristo, sabem que a Sagrada Escritura existe. Já ouviu em algum momento algum trecho da Sagrada Escritura e talvez já tenham até pronunciado algum trecho da Sagrada Escritura. O que falta a eles é a capacidade de cumprir, de ser aquele que vai praticar a palavra de Deus. E o alerta que São Tiago nos faz é que, se nós não soubermos praticar a palavra de Deus, nós não seremos diferentes daqueles que não creem. Aqueles que não creem sabem que ela existe, sabem enxergá-la, sabem lê-la, sabem ouvi-la, sabem até proclamar, mas eles não sabem crer, então eles não serão salvos por ela. Mas a nós cristãos, além de ter isso tudo ao nosso alcance, saber ler, saber ouvir, saber pronunciar, saber que ela existe, nós temos que saber também praticar. E é isso que vai nos diferenciar daqueles que não creem. Nós iremos praticar a palavra de Deus que está ao nosso alcance para que ela nos liberte e salve. É assim que Jesus agora
também faz um alerta para todos nós no Evangelho de hoje. De Jerusalém foram até Jesus alguns mestres da lei e alguns fariseus. Quem eram eles? Os mestres da lei eram aqueles que conheciam todas as leis dadas por Moisés, que ele recordou no livro de Deuteronômio. Eram mais de 300 leis, não eram só os 10 mandamentos. Todas as leis do mundo judaico. Para ser mestre da lei, tinham que saber todas aquelas leis. E as leis estavam contidas na Sagrada Escritura. E além ali, é claro, de saber, era necessário também transmitir, ensinar o povo a obedecer às leis. Porém, havia ali um problema com os mestres da lei. Eles até sabiam das leis, conheciam todas elas, sabiam ensinar o povo, mas eles mesmos não sabiam praticar. O mesmo acontece agora com os fariseus. Quem eram os fariseus? Eram eles que ficavam constantemente dentro do templo de Jerusalém, e eles é que tinham a capacidade de ensinar sobre as Sagradas Escrituras, sobre os livros, sobre os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, chamado de Pentateuco. Assim, os 5 primeiros, vamos recordá-los: Gênesis, Êxodo, Número, Levíticos e Deuteronômio. Assim, são os 5 principais livros da vida judaica. Então, os fariseus tinham que saber todos, mas tinham que saber também ensinar para o povo a obedecê-los. E eles até sabiam, conheciam os livros, sabiam deles, sabiam ensinar para o povo, mas eles tinham o mesmo problema: eles não sabiam praticar. Resultado, quando eles perguntam então para Jesus: por que os seus discípulos não obedecem às tradições antigas? Ali Jesus então reconhece que há um problema na vida do fariseu e que há um problema ali na vida do mestre da lei. Jesus vai chamá-los de hipócritas. Os judeus, os mestres da lei e os fariseus, eles tinham muitas tradições, muitos costumes. Dentre eles, havia a tradição de lavar as mãos antes de comer o pão. Não era para as outras refeições, era para comer o pão. Se fosse comer o pão 3 vezes no dia, tinha que lavar as mãos 3 vezes no dia. Se era 5, tinha que lavar 5. Então, antes de comer o pão, tinha que lavar as mãos. Além desta tradição, eles tinham a maneira certa de lavar os copos, de lavar as vasilhas, de lavar as vasilhas de cobre. E eles também, quando voltavam das praças de Jerusalém, quando voltavam da rua, eles tinham que tomar banho. Era assim, era a tradição deles. Não era uma questão de higiene pessoal, claro que não. Era uma questão só de costume, era um hábito, uma prática de vida, assim. E eles queriam que todos obedecessem a eles. Então Jesus vai dizer para eles que eles são hipócritas. Por quê? 2 motivos. Eles ensinam, mas não sabem praticar. Este é um problema na vida do fariseu, é um problema ali na vida do mestre da lei. Segundo motivo, eles deixaram os mandamentos, a Sagrada Escritura, os 5 primeiros livros de lado, para ensinar o povo costumes que não salvam. Porque, de fato, tomar banho depois que voltar da praça, isso não é ato religioso, pode ser um hábito de higiene pessoal, mas não é um ato que gera em você a salvação e a vida eterna. Saber lavar copo, vasilhas e vasilhas de cobre não era um ato prescrito nos mandamentos e na Sagrada Escritura, não era um ato de fé que gera salvação. Os atos de fé e de salvação contidos na Sagrada Escritura, o mestre da lei e os fariseus deixaram de lado e começaram a ensinar outros costumes, outras tradições para o povo. E é ali que Jesus não pode aceitar. Porque Jesus não vem até nós para ser simplesmente um ser humano social. Ele é para nós um ser humano que nos salva. A preocupação com Jesus é com a nossa salvação. Se nós tivermos tradição, se nós tivermos cultura, se nós tivermos hábitos, tudo bem. Mas se isso não foi iluminado pela palavra de Deus, então isso não gera salvação em nossas vidas. E é ali que mora a preocupação de Jesus. Os fariseus e mestres da lei estão ensinando coisas para o povo que não geram uma pertença a Deus, que não geram uma busca de Deus, que não geram uma busca pelo reino dos céus. E é aí que Jesus vai chamá-los então de hipócritas, porque eles conseguem ensinar, mas não conseguem praticar. Eles deixaram os mandamentos de lado para ensinar outros costumes para o povo. Ali então Jesus faz o mesmo alerta para todos nós. Nós não podemos vir à Santa Missa só porque é um simples hábito, porque senão nós viveremos uma religião e uma fé que não nos salva. Nós não podemos simplesmente pegar o nosso terço na mão e dizer: olha, está na hora de rezar o terço. Então esse ato não salva, se não for um ato de fé.
Então, os costumes, eles só nos salvarão e acrescentarão algo de salvação nas nossas vidas se estiverem iluminados pela palavra de Deus. Nós não podemos deixar a palavra de Deus de lado para viver somente os nossos hábitos, as nossas culturas e nossas tradições. É isso que Jesus também está dizendo para todos nós. Vir à Santa Missa tem que ser um ato de fé que você busca a sua salvação. E não simplesmente sentar-se ao banco de igreja para poder dizer, deixa eu ir lá escutar o que o padre Querol tem para dizer hoje. Semana passada eu fazia esse alerta, porque senão nós seremos iguais àquelas pessoas que dizem assim, nossa, hoje a missa foi maravilhosa, nossa, hoje a missa foi tocante, nossa, hoje a missa foi muito bonita. E aí alguém pergunta, mas o que foi falado lá? Aí a pessoa responde, isso eu não sei, eu só sei que foi bonito. Está vendo? A missa não valeu de nada para aquela pessoa. Nós temos que ter esse cuidado aqui com a nossa fé, com a nossa religião. Vocês não podem voltar para a casa de vocês sem compreender o que foi dito aqui na Sagrada Escritura e sem compreender o que foi celebrado aqui no altar. O que é celebrar aqui no altar é para a sua salvação, é o corpo e o sangue de Cristo que vai te dar uma entrada direta para o reino dos céus. O que nós ouvimos na palavra de Deus é para ser colocado em prática durante toda a semana, para vocês voltarem aqui semana que vem, dar graças a Deus que Ele te abençoou, perdoou os seus pecados. E aí Jesus agora tem que dizer aos fariseus, mestres da lei, e também a nós. O que torna o homem impuro, impuro ali é ser pecador. É isso que está acontecendo ali. O que torna o homem puro não é aquilo que entra para dentro do homem. Ou seja, o fato de não obedecer às tradições não é pecado. É isso que Jesus está dizendo. O fato de não saber lavar as vasilhas de cobre, não saber lavar os copos, de não tomar banho ao voltar da praça, de não ter lavado as mãos antes de comer o pão, isso não torna o ser humano pecador. É isso que Jesus vai dizer agora. Mas é aquilo que sai do interior do ser humano é que o torna impuro, ou seja, pecador, incapaz de ser salvo. Porque o pecado, antes de ser praticado, ele já estava no nosso interior. E aí Jesus, ele faz uma lista gigantesca daquilo que nos torna impuro e pecadores. E ele vai dizer, são as más intenções, as imoralidades, os roubos, assassinos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Então o que Jesus está dizendo? Estas coisas são pecados. É isso que nos impedem de ser salvos. É claro que a lista de Jesus ali, se alguém se identificou, procure pedir perdão. Mas cada um tem lá as suas questões que te torna pecador. E é ali que você tem que pedir perdão. Porque se tem algo nesta nossa caminhada de fé que nos impede de alcançar o reino dos céus, que nos impede de alcançar a ressurreição, que nos impede de alcançar o coração de Deus, são os nossos pecados. Assim. E por eles, só você o conhece, só você consegue pedir perdão por eles. E por eles você tem recurso, porque na misericórdia de Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para perdoar nossos pecados. Morrendo na cruz, Ele nos deu acesso livre à misericórdia e ao perdão todas as vezes que nós o procurarmos. E assim, na sua ressurreição, Ele abre para nós as portas do reino dos céus, e todos aqueles que buscarem o perdão e a misericórdia de Deus serão purificados. Lembra que o texto diz que eles estavam impuros, então a misericórdia e o perdão de Deus em Jesus Cristo nos purifica para a nossa salvação. Então o que Jesus está dizendo ali para todos nós é que não são as coisas que entram em nossas vidas. Vocês podem ir tranquilamente na praça, chegar em casa e não precisar de tomar banho. Vocês podem sair quantas vezes quiserem pelas ruas, voltarem às suas casas e não precisar tomar banho. É claro que banho é uma questão de higiene pessoal, cada um toma o seu banho quando é necessário, mas ali não é uma questão de se tornar pecador. Você pode receber, sim, o pão sagrado aqui para nós, na Eucaristia. Creio que todos já se arrumaram para vir à Santa Missa, mas vejam, alguns veio de carro, segurou o volante do carro, alguns já pegaram no folheto, alguns já pegaram as crianças no colo, nem por isso vocês terão que lavar a mão aqui novamente, antes de receber a Sagrada Eucaristia. Não é isso que nos torna impuro. O que nos torna impuro, incapazes de receber a Eucaristia, são os pecados graves que nós cometemos. E isso nos impede de receber a Sagrada Eucaristia. A palavra de Deus só não produz efeito em nossas vidas se nós não permitirmos por causa dos nossos erros. É isso que nos torna impuros. Então, assim,
a palavra de Deus, neste mês de setembro, ela quer produzir em nós algo salvífico. O seu iluminar nossos passos tem que gerar em nós um desejo de alcançar Deus, de alcançar o coração de Deus. E é assim que todas as vezes que o padre disser a vocês, ao final da proclamação do Evangelho, ele vai dizer que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, o que vocês irão responder? E nos conduza à vida eterna. Então é assim que nós devemos vir à Santa Missa. Nós viemos buscar a palavra de Deus e o Evangelho que nos perdoa, porque o que é que nós queremos? A vida eterna. Todas as vezes que vocês vierem participar da Eucaristia, o que é que vocês estão vindo buscar na missa? A vida eterna. Todas as vezes que vocês pedirem perdão a Deus, o que é que vocês estão buscando? A salvação e a vida eterna. Então a palavra de Deus tem que produzir em você este desejo de ser salvo. Não é simplesmente dizer, olha, hoje eu vou lá escutar a palavra, hoje eu que vou proclamar a palavra, hoje eu vou só ouvir. Se você não a praticar, ela não produz o efeito de salvação. É assim que São Tiago, no final da segunda leitura, ele dizia, olha, porque a religião perfeita, iluminada pela palavra de Deus, é aquela que consegue socorrer os órfãos e as viúvas, ou seja, colocar em prática aquilo que a palavra pede. E é assim também que Jesus encerra para nós o Evangelho de hoje, que ele vai dizer, o que torna o homem impuro são essas coisas que saem de dentro, isso torna o ser humano impuro. Peçamos perdão hoje e sempre a Deus e nos deixemos iluminar pela palavra de Deus para que possamos, sim, ser pessoas menos impuras, menos indignas de aproximarmos da palavra e da Eucaristia para que possamos ser salvos. Que a palavra de Deus, neste mês de setembro, possa nos educar na fé, possa iluminar nossos passos, possa nos conduzir para Deus à medida que nós todos procurarmos não somente ouvi-la, falar dela e mesmo só lê-la, mas procurarmos cada dia de nossas vidas colocar em prática aquilo que Deus nos ordenou. Creio em Deus Pai, todo